E aí, beleza? Miguel Rodrigues aqui e nesse vídeo eu vou comentar sobre a planilha Dashboard de horas extras. Essa planilha faz a contabilização das horas extras individualmente e por funcionário. Esse aqui é o dashboard da planilha e eu vou estar comentando aí os detalhes dessa planilha para você estar acompanhando aqui. Então vamos começar aqui pelo início, né, da planilha. E aqui de início é necessário colocar algumas informações para a configuração da planilha. Então nós temos aqui as premissas gerais e a primeira coisa é o que? O ano corrente. Então eu coloquei aqui 2020, o mês de dezembro, o salário mínimo vigente para funcionário, 145, é, modelo de pagamentos de hora extra ou pagas em dinheiro. Então pode ser ou banco de dados ou paga em dinheiro. Nesse modelo aqui nós vamos colocar banco de dados. Acréscimo por cada hora extra. Então nós temos aqui dia de semana 50%, sábado 50%, no domingo 100%, adicional noturno aí 20%, descanso sem remuneração aí 100%, feriado 100%, periculosidade 30%, insalubridade 10%. Isso aqui, ó, lembrando que todas as informações aqui são totalmente editáveis, então você pode estar alterando aí da maneira que você achar interessante. Interjornada aqui, que é iniciada antes das 11 horas de descanso, 100%. E intra-jornada, que é o trabalho na hora de descanso, no almoço, aí 50%. E aí tem a descrição de todos os funcionários da empresa. Depois vamos ver aqui os departamentos. Então aqui são inseridos aí os departamentos da empresa, comercial, recursos humanos, marketing. Nós colocamos alguns fictícios aqui. Aqui nessa parte de cadastro de funcionário é muito interessante pelo seguinte: só dá para cadastrar 30 funcionários na empresa. Então temos um limite aqui por planilha de 30 funcionários. E aí o que seria interessante você estar fazendo aí na sua empresa? Ou você cadastrar uma planilha por área, ou se a planilha tiver até 30 funcionários, dá para você estar cadastrando aqui. Interessante você estar dividindo aí para conseguir aí usufruir do máximo da planilha. A jornada de trabalho, essa daqui é uma das partes mais importantes da planilha. Eu coloquei aqui alguns empregados fictícios e aí é que você tem que preencher isso aqui. Como é que vai ser a jornada de trabalho do funcionário durante a semana? E se o funcionário ele ganha insalubridade? Não, então ele não ganha insalubridade. Ele ganha periculosidade? Sim, ele ganha periculosidade. Então você vem aqui e marca o sim. Horas acumuladas no banco de horas. Não, meu funcionário ele não tem nenhuma hora acumulada. Então coloco aqui zero. Extras ou devidas. Então vamos contabilizar aqui as horas extras. E o tempo de intervalo do funcionário, que é qual, no caso aqui é uma hora de almoço. E aqui eu coloco a jornada de trabalho do funcionário. Então vou dar um Ctrl C aqui, ó, como se fosse um funcionário que trabalhasse de segunda a sexta, de 8 às 17, e no sábado que ele trabalhasse de 8 até o meio-dia, contabilizando aí 44 horas semanais. Ok? Feito isso, o próximo passo é o quê? O lançamento das informações mensais. Então, o que que acontece? Todos os funcionários que eu cadastrei lá, naquela lista de 30 funcionários, eles aparecem aqui, ó. Aqui eu tenho todos os 30 funcionários. Então, eu tenho a lista de funcionários e aqui eu vou colocar diariamente como é que foi a jornada de trabalho do funcionário. Então, aqui, ó, eu tenho o mês de dezembro, do dia 1 até o dia 31. Tenho aqui os feriados, tudo mais. E aqui eu tenho a classificação, se foi um dia normal, se foi um feriado, se foi uma folga aí, trabalhou em folga, trabalhou, teve uma falta justificada, ele tem férias, ou ele teve uma falta injustificada. Então tem essa opção para estar colocando aqui e depois inserir as informações. Qual foi o horário de início de trabalho? Então ele entrou 8 horas da manhã, ele teve um intervalo de 12 horas até 13 horas e finalizou o expediente aqui às 17 horas do dia. Ele teve um turno aí de 8 horas, não saiu com nenhuma hora devida e também nenhuma hora extra. Então, ou seja, ele não trabalhou nem a mais nem a menos.
Nesse caso aqui, ó, no dia 9, nós percebemos aqui que o funcionário ele entrou 8 horas da manhã, ele teve um intervalo aqui de 12 horas até 13 horas e ele acabou saindo aqui do trabalho às 14 horas. Então, ele trabalhou somente 5 horas por dia e teve aqui 3 horas devidas para a empresa. Então, ele saiu mais cedo e acabou ficando devendo aí 3 horas para a empresa. Já nesse caso aqui, ele fez ao contrário. Ele entrou 8 horas, saiu meio-dia, fez o horário de almoço até 13 e às 18 horas ele saiu, sendo que o horário normal dele era até às 17. Então ele fez uma hora extra aqui para a empresa e isso aí é descontado no banco de horas. Então nós temos aqui o resumo do mês desse funcionário. Ele tem 180 horas aí trabalhadas no mês, 54 horas aí acumuladas no banco de horas, né, que esse aqui advindas de outras situações, então esse funcionário aí, ele tem essas horas acumuladas, horas somadas ou subtraídas aí do banco, então ele teve aqui 4 horas subtraídas do banco esse mês, total de horas devidas 3 horas e total de horas extras esse mês 7 horas. Então aqui tem uma questão da CLT, né, comentando aqui sobre as horas extras. E para trocar de funcionário, é só clicar aqui no próximo funcionário e aí automaticamente todas as informações elas vêm sendo alteradas. Vou colocar aqui um funcionário que trabalha, por exemplo, beleza. Então, vamos para o próximo. E aqui eu acompanho os resultados consolidados. Então, os resultados eu tenho aqui o mês, que é o mês de dezembro, valor homem-hora, que é 16,21, projeção de horas trabalhadas, projeção horas trabalhadas, horas extras, horas devidas, bancos de horas no mês, bancos de horas no final no início do mês, bancos de horas no final do mês. E o salário base aqui sem hora extra. Então aqui eu tenho de todos os funcionários e se eu quiser alterar aqui e olhar um funcionário em específico, eu consigo também alterar dessa forma que eu tenho uma visão singular e uma visão específica de cada funcionário. Tem um detalhamento aqui, as horas extras nos dias da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, nesse mês aqui, as quintas-feiras foram os meses quinta e sexta-feira que foram os períodos que tiveram mais horas extras, né? Levando aqui em consideração que sexta-feira teve mais. E aí você vai ter que definir o porquê, o que foi que aconteceu aí, para ter justificativa porque na sexta-feira está apresentando mais hora extra. Valor monetário que foi pago dessas horas extras durante a semana. Então, a quantidade de hora extra para todos os funcionários que a empresa ou o departamento vai pagar é de R$ 486,41. Isso aí está relacionado aos valores que os funcionários ganham. Horas extras aqui pela classificação, né? Feriados, descanso semanal remunerado, horas extra interjornada, intrajornada, trabalhado entre as 22 e 5 horas da manhã, que é o adicional noturno, e debitadas do banco de horas. E aqui eu tenho os valores monetários dessas informações aqui. Resultados gerais, aqui eu tenho os funcionários, né? E eu observo aqui especificamente os valores de cada funcionário. Então, para o Paulo Nunes aqui, eu vou pagar R$ 24,75 de hora extra. Ou o valor hora dele está R$ 24,75. Ele tem uma projeção de horas trabalhadas aí de 200 horas, ele trabalhou 180, fez 7 horas extras, está devendo aí horas devidas 3 horas. Bancos de horas aí no início do mês ele estava com 50 e ficou com 54. Por quê? Ele somou mais 4 horas no banco de horas, que ele fez 7 horas extras e 3 horas devidas. Então, você acabou acumulando aí no seu banco de horas mais 4 horas. E o salário base aqui, 100 hora extra de 4.995. Da mesma forma aqui para todos os outros funcionários. Isso aqui, todas essas informações, elas são geradas automaticamente e de acordo com as informações que você coloca lá atrás. Aqui na área também é a mesma coisa lá na situação dos funcionários.
Aqui tem alguns gráficos de apoio, né, que eu também consigo observar aqui todos os funcionários ou de algum funcionário em específico. Esse gráfico aqui para dar um apoio em relação à distribuição das horas, top 10 horas para pagar e top 10 horas extras aqui. Relatórios de impressão. Relatórios de impressão, eu vou pegar todas as informações aqui dos gráficos e lá da parte dos resultados e vou imprimir. Eu clico aqui em imprimir e automaticamente é gerado lá um relatório para você salvar onde você quiser dentro do seu computador. E aqui a folha de ponto, né? Folha de ponto do funcionário, eu seleciono aqui o funcionário e automaticamente já é gerada aqui a folha de ponto do funcionário, os horários, a escala de trabalho, o salário base, a carga horária, o departamento que esse funcionário atua e aqui no final, no resumo geral, tem aqui as horas normais, as horas extras, o descanso e o adicional noturno aqui que o funcionário recebe. Então aqui eu tenho todos os dias do mês e como foi aí a jornada de trabalho do funcionário, só clicar em imprimir que é impresso aí o relatório. E para fechar aqui o dashboard, que ele tem algumas informações interessantes, como as horas trabalhadas dos funcionários, as horas extras geradas de todos os funcionários, o valor homem-hora, horas devidas aí, então essas horas aqui foram as horas que os funcionários deixaram de trabalhar e descontaram lá do banco de horas, no caso, né? E o salário base aí, sem as horas extras, que é de R$ 25.050, que é o salário de todos os funcionários da empresa. Horas extras durante a semana, então eu pude perceber aqui que às sextas-feiras eu faço mais hora extra e nas quintas-feiras também. Valor gasto com essas horas extras e aqui as horas extras por funcionário. Então cada funcionário aqui fez aproximadamente 7 horas extras aí durante esse mês de novembro, tendo um funcionário aqui, ó, esse laranjado, que é o João Castanheira, ele fez 9 horas extras aqui durante o mês. Então, com isso, está fechada aí essa planilha de dashboard de horas extras, ela contabiliza aí as horas extras dos funcionários. Essa planilha é muito utilizada aí na área de RH e para controle aí de funcionários. Beleza? Se gostou desse vídeo, deixa seu like. Se ficou alguma dúvida em relação à planilha ou ao conteúdo, deixa aí nos comentários, eu respondo aí todos os comentários do canal, beleza? Se achou esse vídeo interessante, compartilha com quem você acha que merece ver esse conteúdo. Valeu, obrigado e fui! With